Sou o Luan Matheus, está começando agora o... Sou o Luan Matheus e este é o Papo Reto. Tem uma frase em uma música do cantor Emicida que eu gosto bastante. A música chama Casa e nessa música tem uma parte dela que ele canta a seguinte frase: sobre chances é bom vê-las, às vezes se perde o telhado para ganhar as estrelas. Essa frase mexeu bastante comigo. Inclusive eu estava ouvindo bastante essa música num período em que eu queria fazer dar um passo além da minha carreira, não estava satisfeito e não estava tão feliz no trampo que eu estava na época. E eu estava ouvindo essa música e essa frase começou a mexer e fazer bastante sentido para mim. E eu ficava pensativo sobre aquilo, né? Porque eu dependia daquele trampo naquela época, mas aí algo aconteceu. Porém, antes da gente refletir um pouquinho sobre essa frase, sobre esse ponto, eu gostaria de pedir para você, né? Deixar aí o seu like na plataforma de podcast que você está ouvindo, compartilhar também o link deste episódio para mais pessoas que você conhece. E se você quiser ajudar também de forma monetária, a gente tem o nosso e-mail, que é a nossa chave Pix, que é o e-mail pix@papodeux.com.br. Você pode doar qualquer valor e vai estar ajudando muito aqui os conteúdos que a gente produz. E novamente, como eu falei, se não tem condições de doar alguma coisa, pelo menos deixe o seu like aí, que com certeza contribui muito para que este episódio atinja mais pessoas. Voltando aí sobre a nossa reflexão desta frase do Emicida, eu vou repeti-la, né? Sobre chances é bom vê-las, às vezes se perde o telhado para ganhar as estrelas. E é comum, né? E infelizmente às vezes acontece em nossa vida de algo ruim acontecer. E essa frase que fala sobre perder o telhado é algo que o telhado nos dá uma proteção, né? Dessa ideia de que a gente está protegido dentro do nosso próprio lar ou de algum lugar que a gente esteja e que tem uma cobertura ali que faz com que a gente se sinta protegida ali dentro deste lugar. Só que aí também essa mesma frase fala que a gente perde às vezes esse telhado, mas a gente olha algo muito mais precioso e belo de se olhar, que é as estrelas. E as estrelas nos dá essa sensação de, cara, olha que belo é o universo, né? As estrelas no céu, aquela coisa linda, aquele céu todo brilhoso através dessas estrelas. E eu estava num período que eu lembro que eu ouvia bastante essa música, que eu queria tomar uma atitude ali. Eu não estava feliz e satisfeito no meu trabalho, só que ao mesmo tempo era o trabalho que eu tinha para poder sustentar minha casa, minha família. Era num período que a minha filha estava fazendo quase 1 ano de vida, então a gente ainda estava precisando de grana no sentido de, poxa, né, agora tem uma filha também para criar e tudo. Então meio que eu dependia daquele trampo. Mas aí, infelizmente, em 2020 veio aí a questão da pandemia e eu fui desligado do trabalho que eu estava. Eles cancelaram um contrato que eu tinha. E aí foi bem nessa época que eu falei, nossa, né? E só que aí, né, pra quem já ouviu outros episódios aqui do Papo, eu já contei um pouco sobre essa história, mas aí agora é nessa ótica de refletir sobre esta frase. E então eu peguei e não tinha ali aquele trampo mais fixo, tinha alguns freelas tal que me dava um pouco de suporte, mas eu comecei a ficar um pouco preocupado, né? Normal, a gente é ser humano. Só que aí, olha que louco que aconteceu. Eu comecei a refletir mais sobre essa questão dessa frase de, pô, perdi o telhado e agora vou ver as estrelas. E foi aí, a partir deste momento, que eu comecei a criar conteúdos para o Instagram e também comecei a ter a ideia e coloquei no ar esse programa que é o Papo de UX. Então, através de uma perca, eu vi ali uma oportunidade no sentido de, poxa, eu tô com um pouquinho mais de tempo livre e vou começar a criar conteúdos. Então, primeiro eu comecei pelo Instagram e depois, posteriormente, eu criei o Papo de UX. E que, se eu olhar hoje para trás, eu estou muito melhor profissionalmente e financeiramente do que eu estava naquele período da minha vida. Então, eu olhei e analisei a chance que eu tive, né? Então, eu perdi o telhado em um momento, mas posteriormente eu ganhei as estrelas. Então, como eu falei, infelizmente, às vezes em momento da nossa vida, a gente vai passar por um período onde tem aquela frase também, nossa, perdi meu chão, perdi meu emprego, tá difícil. E sim, pode ser que você que está ouvindo esse episódio esteja passando por isso nesse momento, mas
o que eu quero encorajar você, para que você não desista, não desanime. Novamente, repetindo a frase do Emicida sobre chances, é bom vê-las. Às vezes se perde o telhado para ganhar as estrelas. Então parece que a gente está perdendo algo de muito valor para nossa vida, e que às vezes é de fato, né? Pode ser um emprego, como eu citei o meu exemplo, e que este emprego te dá uma segurança, te dá o sustento ali para sua família, e de repente você perde isso, e isso realmente te tira o chão, te tira o telhado. Só que aí a gente pode olhar também através de uma outra ótica e ver o que a gente pode fazer para solucionar esse problema, e pode ser que no futuro, e talvez um futuro até próximo, você esteja melhor do que você estava antes. Então é sempre importante a gente analisar com cautela o que está acontecendo, ao invés da gente se apavorar. É claro que eu não estou aqui para simplesmente falar que, poxa, perder um trampo não é ruim. Não é nada disso. Pelo contrário, perder um trabalho, perder algo que você tem uma grana ali que te sustenta, é algo muito ruim de acontecer. Como eu falei, comigo foi horrível. Sim, eu fiquei preocupado, eu sou um ser humano, e na hora eu fiquei pensando, nossa, e agora? Eu tenho uma filha, tô sem grana para entrar por mês, o que eu preciso fazer para mim, para que eu possa solucionar este problema que está acontecendo aqui? Então, eu comecei a agir, fui atrás de mais freelas, comecei, como eu falei, a criar os conteúdos, e eu comecei a criar o conteúdo porque era algo que eu gostava. Eu não imaginava que através de criar conteúdos iriam abrir diversas portas, como já tem aberto para mim durante esse período de criação do podcast aqui do Papo, que está sendo, inclusive, incrível. E eu fico às vezes refletindo, né? Será que se eu não tivesse perdido o meu telhado lá atrás, em 2020, eu teria de fato saído para fora e olhado para as estrelas, né? Então, às vezes, algo como perder o telhado vai ser necessário para que a gente realmente olhe para cima e aprecie a beleza das estrelas que estão lá no céu. Porque às vezes elas estão lá, só que a gente nem sai para fora da casa ali para poder enxergar ali a beleza dessas estrelas. Porque às vezes a gente está num conforto, a gente está confortável em ficar ali parado, estático, sem nos movimentar. E aí, às vezes, como eu falei, é necessário que venha algo que parece à primeira vista ruim, e que é ruim, como eu falei, poxa, perder o telhado ali é algo que não é bacana, né? Porque te traz ali uma segurança e um conforto, mas aí você olha para as estrelas, aprecia elas, e aí você avança, você vai para cima, você não para. Então é muito importante a gente ter esses nossos momentos de reflexão sobre o que está acontecendo ao nosso redor, com a nossa vida, com a nossa carreira. A gente precisa ficar atento a isso que acontece, a esses acontecimentos, né? E novamente, cara, eu gosto demais dessa frase. Essa música do Emicida, inclusive, se você ouvir ela inteira aí depois, ela chama, como eu falei, Casa. Ela é incrível, ela tem uma letra muito boa. E essa frase é uma frase que mexeu comigo por conta deste acontecimento em 2020, né? Que infelizmente também teve a pandemia, um monte de coisa. Mas que foi quando eu perdi ali um trampo que eu tinha. Isso me desestabilizou um pouco ali no começo, mas logo em seguida eu comecei a apreciar a beleza das estrelas, do céu, e vi como algo incrível que foi acontecendo durante a minha vida e a minha carreira. E hoje eu tô aqui criando conteúdo para vocês aí que me acompanham aqui no projeto Papo de UX, no podcast, e também, cara, consegui por conta disso conhecer diversas pessoas incríveis, fazer um network incrível que eu tenho hoje com diversas pessoas, amizades verdadeiras e genuínas que eu também tô construindo ao longo desse projeto aqui do Papo de UX. Então, assim, eu só tenho a agradecer por ter perdido, entre aspas, né, lá atrás esse meu telhado, e que hoje eu estou apreciando com toda certeza as estrelas. E não para por aí, né? Porque com certeza em alguns outros momentos da vida a gente vai perdendo alguns telhados, só que a gente vai aprendendo a apreciar a beleza do céu e vendo cada vez mais estrelas que existem no céu. Então, é isso, a reflexão sobre este episódio era sobre esse ponto, sobre esta questão que aconteceu na minha vida, conectando aí com esta frase, que foi num período, inclusive, que eu estava ouvindo muito essa música, então casou ali de eu refletir sobre esses momentos.
e que você talvez possa estar passando por isso. Espero que essa reflexão te ajude a pensar, te ajude a você avançar aí naquilo que você precisa. E se você acredita também que essa reflexão pode cooperar e ajudar, colaborar aí com outras pessoas que você conhece, compartilha aí nas redes sociais, no Telegram, WhatsApp, Instagram, LinkedIn. No LinkedIn você pode me marcar lá, Luan Matheus. No Instagram você pode marcar Papo de UX, que vai ser legal também saber o que você achou da reflexão de hoje. Valeu e até o próximo Papo Reto.